oferta Homes Place deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Título deste episódio: Cenas malucas de Natal e eu camandro. Como vocês perceberam, eu ainda não tinha feito o título do episódio. Não tínhamos dado por isso. Não. O homem que mordeu o cão. Olha, eu tenho que vos falar de uma coisa emocionante. Houve um ouvinte nosso, João Silva, que numa destas sessões de autógrafos do Algarve me levou um caderno que ele e o irmão, em 1999, repara bem nisto, faziam. Eles ouviam as edições do Homem que Mordeu o Cão. Tinha o Homem que Mordeu o Cão para aí 2 anos. Ainda a rádio era a preto e branco? Ainda a rádio era preto e branco, exatamente. E eles tomavam nota à mão de todas as histórias. É um documento histórico que está ali. Eles tomavam nota à mão num caderninho pautado, então, com ilustrações. Depois disso tiveram uma vida? E tiveram uma vida, isso é que é incrível. E eu agora convenci-os a escanearem as páginas daquela espécie de diário do Homem que Mordeu o Cão. E é fabuloso, eu estive a folhear aquilo e eu reconheci expressões minhas nos textos deles escritos com uma letrinha escolar. Epá, inacreditável. Eu sinto-me feliz com os fãs que nós temos. Eles tinham que idade na altura? Epá, olha, eu não sei, mas é de certeza que eram mais novos do que eu. A ver pela letra, se tinha, não sei que idade é que tinham, mas eram 2 gaiatos e hoje, lá está, é o tipo de coisa que me faz sentir velho. Porque são senhores que ali estão, não é? São senhores que ali estão a mostrar-me um caderno escrito à mão e a dizer: nós ouvíamos quando éramos pequenos. E eu penso: eu sou tão idoso. Bom, esta história é incrível. Há cerca de mês e meio, um homem do Canadá chamado Jordan separou-se da namorada Elizabeth Gallagher. Problema: para lá da tristeza da separação, ele tinha comprado bilhetes para ele e para a Elizabeth para uma viagem à volta do mundo. Ele tinha bilhetes para voos e reservas feitas em hotéis em 5 países. Eu nem sei se nós não falámos disto na altura. Acho que sim. A separação do casal fora azeda e não fazia sentido sequer pensar em reconciliações ou em terem de engolir a presença um do outro para poderem aproveitar a viagem. Por isso ela desmarcou-se disso, nunca mais quis falar com ele. O Jordan ficou com reservas feitas em nome dele e de Elizabeth Gallagher. E ele queria fazer a viagem, não queria perder o dinheiro. O que é que ele fez? Lançou nas redes sociais um anúncio: se alguém chamado Elizabeth Gallagher e que, tal como a minha ex, seja cidadã canadiana, quiser fazer uma viagem por 5 países completamente à borla, tem aqui. Não, ele não fez isso. A data da viagem é precisamente esta semana. Sim. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu, Pedro Ribeiro, Pessoas mudaram de nome. apareceu uma Elizabeth Gallagher canadiana. sim. Ela mostrou o passaporte dela no Mais Facebook. gira do que. Possivelmente sim, é uma mulher muito gira, 23 anos de idade, canadiana, em férias de Natal. Ela diz que se candidatou à viagem por pressão de umas tias que lhe disseram: se não aproveitares és louca. E agora a questão: ela tem namorado. Ela tem namorado. Isso é que é pior. Talvez seja difícil explicar este conceito ao namorado, que é: não só ela vai passar, ela não vai passar o Natal com ele, como vai passá-lo, Natal e passagem de ano, com um completo estranho que a vai levar a conhecer sítios bonitos do mundo. Reparem na viagem: 21 de dezembro, foi ontem, Nova Iorque, Milão. 28 de dezembro, Praga, Paris. 29 de dezembro, Paris-Bangkok, que é onde vão passar o ano, em Bangkok. 7 de janeiro, Bangkok, Nova Delhi. E 8 de janeiro, Nova Delhi, Toronto. É isto. Porque é que eu não nasci canadiana e porque é que não me chamo Elizabeth Gallagher? O que é que diz o namorado? Lá vai ela com um estranho para a viagem da vida dela. O namorado é em Toronto. O namorado diz que está contente por ela. Tá bem. É um bom romance. Como é que se chama o tipo que perdeu a namorada e depois lançou esse passatempo, digamos assim? É o Jordan. O Jordan. Sim, sim. Cena de filme: Jordan conhece a nova Elizabeth, Sim. apaixonam-se e é o início de uma bela relação. Isto é uma comédia romântica. Vida real, Sim. o Jordan é um grande chato. E ela vai fazer uma viagem e assim que se senta ao lado dele percebe: Sim. erro crasso, não devia estar aqui. Nova Iorque para Milão, ainda vai por cima dos Açores, já vai pensar Vasco, que erro. espera aí. que erro. Olha, que eu tenho algumas dúvidas, porque um homem que programa isto, com a sim, namorada sim. uma viagem à volta do mundo não deve ser um homem chato. Alguém Pois é, diz pois que é. esta Mas Elizabeth olha, é uma grande sortuda. A outra Elizabeth é que não achou isso e separou-se dele. Agora, o namorado desta Elizabeth diz que está contente por ela. Eu imagino que eu esteja contente, sobretudo se o Jordan não tiver tratado da questão dos quartos de hotel e se eles tiverem de ficar na mesma cama. Pois. Parece que o estou a ver a telefonar para a namorada. Então, como é que está a ser, fofinha? E ela: está a ser espetacular. E ele: porquê que estás a falar tão baixinho? Porque o Jordan está a dormir aqui encostado a mim. Amo-te. Bom,
E o outro entrou e dirá: tão bom. Tão bom. História de Natal da manhã da América. Uma senhora chamada Lynn Cassidy padece de uma doença que lhe surge todos os natais e que a obriga a tomar medicamentos e tudo. A doença é a mais bizarra de sempre, chama-se depressão sazonal. É um tipo de depressão que acontece em alturas específicas do ano. No caso de Lynn, é no Natal. E sim, ok, tristemente esta é uma época em que, se muita gente está feliz, muitas outras pessoas ficam seriamente tristes e deprimidas pelas mais variadas razões. Mas a razão que deixa Lynn Cassidy com uma depressão todos os natais é que é a mais inesperada de sempre. Ela, que tem 54 anos, mãe de família, tem uma vida estável e feliz, fica deprimida no Natal desde os 10 anos, que foi a idade em que lhe deram a informação de que o Pai Natal não existe. E desde aí nunca mais comprou. Para as crianças que nos estão a ouvir, isto é estupidez! Claro, alguém mentiu lá. O Pai Natal não só existe, como está coletado nas finanças e tudo. Mas, pronto, disseram a esta senhora. Sim. Quer dizer, esta hora está o pessoal do Ministério das Finanças. Olha. Como é que nós estamos a sacar rios de dinheiro? Vamos já tratar disso. Bom, disseram a esta senhora, quando ela tinha 10 anos, que não foi bem dizerem, já vou contar. O que se passa é que desde os 10 anos que a depressão dela atinge píncaros de desespero que a obrigaram a ir ao médico e a ter terapia e a tomar comprimidos, porque houve anos, diz ela, em que, apesar das coisas lhe correrem bem na vida, ela no Natal considerou a hipótese de suicídio. Ela diz que aos 10 anos começou a desconfiar que algo não batia certo. Então confrontou os pais com a dura questão: como é? Existe ou não? E ela disse que nem foi preciso os pais dizerem nada. Foi a expressão no olhar deles que, diz ela, a destruiu. Até hoje, aos 54 anos, ela diz que lhe custa organizar um jantar de Natal para a família, porque ela queria muito que o Pai Natal existisse. Existe, minha senhora! Tudo isto por causa do Pai Natal Gate. Isto é uma história incrível. Pai Natal gay? Pai Natal Gate? Não percebi gate. Minha senhora, conforme-se lá com isso, quer dizer, não. Coitada, olhe para a sua família, faça felizes as suas crianças. Não, mas ela diz que fica feliz depois de tomar os comprimidos. Pronto. É isso. Nada mais natalício. Estou tão mal, deixa-me cá tomar o comprimido. Boas festas! Tom Christmas, a seguir às refeições. Uma oferta Homes Place, deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Eu gosto de pensar que os comprimidos têm uma marca de Natalon. Eu ando agora a tomar Natalon, que vai ficar bem disposta no Natal. Então, Feliz Natal a si que está a ouvir a Rádio Comercial. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: a guiar, a levantar, cavalinho saiu realmente do lugar em direção a uma masmorra. Bom, vamos saudar o recordista mundial de cavalinhos. E não me refiro a póneis ou outros pequenos equídeos. Refiro-me à arte de manter uma motorizada em andamento só na roda de trás. Muito bem. Okay? Conta. Eu tenho que confessar aqui uma coisa: quando eu vejo malta fazer isso em ruas cheias de gente, agasta-me um bocado a basófia, não é? É um bocadinho, não é? É tipo, olhem para mim, olhem para mim. Sim. Não é? Olhem para mim. Confessa que secretamente estás a torcer. Para que ele caia. Eu não queria dizer isso, Não porque se uma digas, pessoa não cai digas. naquela situação Sim. pode magoar-se À seriamente. séria, sim. Mas se fosse só uma quedinha. Só um susto. Sim, apenas em que a pessoa fique só com a ferida da humilhação. Mas objetivamente eu ainda não percebi se alguém fica realmente impressionado com aquilo. Eu ainda não conheci ninguém que, ao ver alguém numa rua a andar de moto a sacar um cavalinho, tenha exclamado: meu Deus, isto é a coisa mais incrível que eu já vi em toda a minha vida, desejo fazer amor com aquele indivíduo. Em cima da moto. Quem não gosta? Eu sinto sempre que a malta que saca cavalinhos, a malta que saca cavalinhos, eu acho que está a impressionar-se acima de tudo a si mesma, não é? Sim. Ou então isto é mau humor meu derivado da inveja de não conseguir fazer nada tão espetacular. Eu acho que nem uma cadeira nem com uma cadeira eu consigo fazer um cavalinho sem me esbardalhar num segundo. Adorava. De moto nunca fiz, mas de bicicleta muitas vezes tentei. 80% era costas no chão. Pois claro. Mas pronto, um senhor lituano acaba de bater o recorde de maior cavalinho numa mota. E atenção, um cavalinho sem mãos. Não no sentido de ele não as ter. Este homem possui de facto ambas as mãos. Ótimo. Simplesmente não as usou para se agarrar à motorizada durante este cavalinho. Foi o mais longo cavalinho sem mãos da história. Este homem conseguiu andar 579 metros
a fazer um cavalinho sem usar as mãos. Queremos ver mais isso. de meio quilómetro. Mais de meio quilómetro? Pois. Isto é impressionante, é impressionante. Não é agora um Zé Maria Pincel aqui na Sampaio Pina a aguentar 30 segundos com a roda levantada e as mãos no guiador. Oh, Não, Marco, mas diz-me uma coisa, ele para levantar a parte da frente usou as mãos ou não? Não viste? não vi. A minha dúvida é essa, Não, tu mas precisas. eu acho que sim. Acho que preciso, ele- não é? E depois largou. Depois largou. Este homem tem 32 anos, chama-se Arunas Gibieza. Arunas? Arunas. Jamaicas, I wanna take us. Sim. É duplo de profissão. Arunas destruiu as ondas, não as praias. Eu estou a imaginar Mota e homem na vertical. Tipo, os dois assim muito direito. Sim. Aquilo. Epá, procurem por Arunas Gibieza. Ou Gibieza, não sei como é que. Se é G, se é G. Ele é duplo de profissão e então andou 579 metros em cavalinho sem mãos e entrou para o Guinness. E ele avisa: se alguém conseguir bater este recorde dele, ele vai tentar batê-lo de novo. Claro. E está a planear coisas mais elaboradas, como por exemplo, cavalinhos, mas a conduzir a moto de costas. Ei, Eu nem é, sei. mas Eu nem cada vez- sei- cada vez nem sei melhor. fisicamente se isto é possível. Cavalinho. Sim, já percebi. Consegues imaginar? Ou seja, ele está. Ele tem. Está com o nariz no chão, quase. Exato. Não é? Exato. Mas com o rabo levantado. Pá, que campeão. Que campeão. Mesmo? Ganda Arunas. Gandarunas. Viva o Arunas. Bom, malta, está É a o meu herói, é o acontecer, está a acontecer o recrutamento para o autodenominado emprego mais assustador do mundo. E isto pode espantar-vos, eu candidatava-me a isto. Eu sou uma pessoa que gosta de paz e sossego e que de preferência evita situações assustadoras, mas a isto eu candidatava-me. O que está a acontecer é que existe em Inglaterra, em vários sítios, um divertimento chamado The Dungeon, em português a masmorra. Existe um em Londres, existe um em York, um em Edimburgo e outro em Blackpool. Eu já fui ao de Londres, estou a considerar seriamente a possibilidade de lá voltar em breve. Não sei se vocês conhecem isto, o Dungeon. Aquilo é um percurso interior razoavelmente insano que se faz a pé dentro de um recinto e que é uma jornada de terror baseada nos momentos mais negros da história de Inglaterra. Nós tivemos uma coisa parecida cá chamada o Labirinto do Terror, mas o London Dungeon é muito mais longo e mais intenso. Uma pessoa demora lá dentro uma sólida hora e meia na qual os seus sentidos são recorrentemente assaltados por toda a espécie de situações e ambientes. Portanto, há tudo um pouco, desde assassinos em série, torturadores, fantasmas, uma tarde bem passada, no fundo. Mas ao menos é exercício, porque E tudo caminhas durante aquilo- 1h30, não é? Caminhas durante uma hora e meia, não é estar sentadinho numa ride daquelas num carrinho, não. Vais a pé e apanhas cada cagaço. Que até Sais lá, saltas. adormeces. Até saltas. Mas tudo aquilo é interpretado por atores que Vais interagem a pé, mas connosco. Arunas faz de mota. O Arunas vai em cavalinho fazer London Dungeon inteiro. Olha eu no dungeon. Não, mas aquilo é interpretado por atores. Os cenários são ótimos e os adereços e tudo. Depois há atores que interagem connosco durante o percurso. E é um bocado como a velha passagem do terror na Feira Popular. Só que no London Dungeon, a dada altura, tememos nunca mais de lá sair, porque parece que nos estamos a embrenhar mais e mais no mundo das trevas e do horror, e aquilo não tem fim. E isto leva-nos então. Aquilo é tão real, sais de lá com escorbuto. Isso é, mas meio podre. Isto leva-nos então ao recrutamento. Eu inicialmente achei que eles estavam a recrutar atores para os elencos das masmorras. Há que dizer que os atores que eles escolhem para isto são incríveis, são super credíveis, mas o emprego aqui é outro. Eles estão a recrutar pessoas para serem cobaias das novas experiências que eles estão a preparar agora que vem o Halloween. E parece que são para lá de assustadoras. A ideia, aliás, é essa. Eles vão pagar a pessoas para atravessarem aquilo e para lhes darem feedback sobre o que mete medo e aquilo que podia meter mais medo. Porque a ideia deles é afinar a coisa de modo a proporcionar aos visitantes o máximo de horror possível. Levar tudo ao limite. Há novas experiências de terror que eles querem que as pessoas testem. Em Edimburgo há uma coisa nova chamada o Jantar dos Mortos, que é uma coisa baseada num ritual celta em que há uns lugares livres na mesa de jantar onde podem em qualquer momento aparecer pessoas mortas. Odeio quando isso acontece porque é uma falta de respeito. Ou bem que muito. ou bem que a pessoa Mas vai Tem convidar. a malta que depois não vai contribuir para pagar a conta. Isto é mata saudades, quer dizer. Sim. Tá Os mortos não pagam, não é? Não pagam, é um abuso. Só porque são mortos. Estou morto, não trouxe cartão. Bom, em Londres, isto é em Edimburgo, em Londres, a nova experiência de terror da malta das masmorras acontece naquele que é considerado um dos edifícios mais assombrados da cidade, que é o número 50 de Berkeley Square. Vai ser feita lá uma sessão de invocação de espíritos que parece que arrepia pessoas desde a nuca até às nádegas. Porquê que fazem isso? Deixa lá estar.
Não é? E ainda há Eu uma. fiquei a pensar no que estavas a dizer há bocado, que é 1h30. É 1h30. muito tempo, Tu é. passa a correr. Passa a Não, correr. não é a passagem do terror na Feira Popular. É passa muito absorvente. Uma hora e meia era disso. tipo 5 minutos. Era 5 portanto, minutos. Eu gostava muito da passagem do terror. Eu acho que o objetivo deles é matar alguém. Se calhar Para a depois ter dada, alguém para fazer lá o A lugar dada morto lá altura na já te sala dos habituas mortos. àquilo e já não te assustas, não sei. Em Blackpool, a experiência nova chama-se a Cruel Ceifeira. A notícia não descreve o que acontece nesta, mas se calhar matam uma pessoa e pronto. Está feito. É ceifeira? Deve ser uma alegria para toda a família. Quando chegas, pergunta logo onde é que quer o corte. Exato. Uma pessoa pode inscrever-se no site deles para testar estas coisas novas. Eles avisam que não terão piedade. A ideia é mesmo acagaçar o bom público. Eu tive uma experiência maravilhosa no London Dungeon, porque fiz o percurso todo, onde, a dada altura, e porque aquilo é interativo, eu tornei-me suspeito de ser a verdadeira identidade de Jack o Estripador, sendo que fui a tribunal e tudo lá dentro. É, Pois pá, giro. não dá jeito nenhum. E és ou não és? Não era, ok. não era eu. Só não para era saber. eu. Só para saber quem é que é o padrinho do meu filho. E atravessei monstros e becos e fantasmas e assassinos e torturas. E fui a isto numa sessão antes de almoço, aí por volta das 11 da manhã. E parece, ei, 11 da manhã é fácil. Não, entras lá e aquilo deixa de ser 11 da manhã. Pá, de repente é tipo Sabes meia-noite. lá, não é? Olha, tem casa de banho. E... Não é preciso. Aguentas hora e Vai meia. acontecendo, não é? Sim, vai acontecendo. Mas portanto, quando acabei, era hora de almoço e portanto estava com fome e a precisar de um pouco de luz solar. E foi uma boa sensação quando eu voltei ao mundo real. E Finalmente. Fui a um supermercado comprar uma sanduíche e qualquer coisa para beber. E estavam lá no supermercado os assassinos e os zombies e os espíritos que há minutos estavam a assustar-me lá dentro. Porque era hora de almoço para toda a gente. E eles não tinham tirado a caracterização porque iam voltar para lá, para a tarde, não é? Para as sessões da tarde. Então estavam maquilhagem, roupas. Estava a ver um compal de manga laranja. Era. Estavam agarrados ao compal. E foi uma imagem linda e foi lindo perceber que mortos-vivos também gostam de sandes de atum. Animou-me muito a ideia de que há sandes de atum após a morte. Vida não sei se há, mas se houver sandes de atum está tudo bem. Está tudo bem. Bom, olha, para terminar, queria só agradecer a incrível adesão dos nossos ouvintes ao peluche solidário dos 25 anos do Homem que Mordeu o Cão. Eu recordo que ele sai em dezembro e nessa altura vai poder ser comprado não só online, mas também nas FNACs. Mas já está em pré-venda em wildplanet.pt e parece que as pessoas estão a encomendá-lo aos magotes, o que me deixa muito feliz, porque parte dos lucros vai para a Ajuda de Berço, organização que este ano faz também, tal como o Homem que Mordeu o Cão, 25 anos e faz um trabalho magnífico a dar acolhimento e colo a crianças que precisam. Portanto, obrigado a todos por isto. wildplanet.pt. Muito bem, 1 minuto para as 9. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. Uma oferta FNAC, onde encontra todos os livros e tecnologia para O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: Como livrar-se de pessoas chatas no Facebook sendo uma besta desumana. E ainda comentários de futebol. O futebol ontem enervou-me e dei por mim a comentar o que estava a acontecer. Acho que nunca me senti tanto parte da massa crítica que comenta jogos de futebol nas redes sociais, que era um mundo ao qual até ontem eu achava que não pertencia. Perdeste a cabeça. Perdi a cabeça. É um facto que, enquanto comentários não foram grande coisa, como eu disse ontem, eu sinto que fiz comentários de avó ao jogo. Mas, vocês vão de reconhecer, já é um começo, não é? Sim. Mas pronto, fiz comentários do género: se Portugal ganha, o Carlos Queiroz e o Oceano vão ficar chateados ou vão festejar baixinho, tipo, porra, é viva? Ou estou realmente enervado com esta partida de futebol. Ou desculpa, havia um comentário que era só isso? Era só. Estou realmente enervado com esta partida de futebol. Porque estava enervado. Bom. E depois comecei a ficar comovido com coisas. Estavas a ver sozinho ou viste com o Pedro? Estava a ver sozinho, a ver sozinho. Sim. Deprimente. Sozinho a fazer. É nada. Eu gosto de ver bola. Mas olha, quando foi o golo, gritaste golo? Não, gritei para dentro. Eu estou a trabalhar num argumento de cinema, de longa-metragem, e então eu confesso que estava a ver o jogo e a escrever ao mesmo tempo com isto no colo. Mas eu consigo bifurcar o cérebro. Tu bifurcas? Eu bifurco forte. Bifurcas forte. Eu bifurco forte. Sim. Só se isso, eu já tomei uma vez tomei isso, estava mal da barriga e tomei o bifurco forte. Era isso ao imóvel. Pois é. E digo uma coisa, eu bifurco forte. É muito ótimo. bom. E restabelece a flora intestinal. É, e em caso de persistência dos sintomas, consulta o seu médico ou farmacêutico. Claro. Mas pronto, depois comecei a ficar comovido porque o Fernando Santos e o Carlos Queiroz pareciam que se iam zangar, mas depois abraçaram-se. Depois fiquei comovido porque havia um jogador iraniano a chorar agarrado ao peito do Pepe.
E pronto, e houve alguém no meu Facebook que disse: para ser um comentário de avó, só faltava a mesma frase: não gosto quando são ruins uns para os outros. Foi por muito pouco que eu não disse isso, devo dizer. Fica para sábado. Bom, ontem contei aqui a história do mistério da sanita entupida. Vão ouvir isso nas reposições. É uma das muitas histórias que pululam no Reddit, que neste momento é uma das melhores fontes de histórias reais bizarras, porque tem um lado confessional fascinante. Sobretudo nesse maravilhoso tópico que já falámos aqui tantas vezes, que é o Tifu. Today I f up. Hoje bem me lixei. O tópico onde pessoas narram coisas humilhantes que lhes aconteceram. Esta que aqui tenho é ótima e é contada por um tipo que começou a receber mensagens no Facebook Messenger de uma rapariga que tinha o mesmo apelido que ele. É uma coisa que a mim não vai acontecer nunca, porque ninguém, a não ser a minha irmã, tem o mesmo apelido que eu. E talvez pessoas na Áustria. Mas penso que não tem nada para me dizer. Nem eu e elas. A não ser se calhar a minha família da Áustria. Mas eles não me dizem nada. Bom, eles não tinham, na verdade, este rapaz e esta rapariga não tinham qualquer relação de parentesco. E ele também não estava com paciência para conversetas. Ela, no entanto, era bastante insistente. E, diz ele, respondi-lhe da maneira como qualquer outra pessoa desinteressada responderia, com respostas curtas e vagas. Ele mostra alguns exemplos do género: ela: que tal está a ser o teu dia? Estás a trabalhar? Ele: sim. Ela: tens planos para o fim de semana? Ele: devo estar ocupado. Ela: temos o mesmo apelido, devíamos conhecer-nos. Ele: haha. Ele diz que era isto todos os dias, mas mesmo todos os dias. E diz ele: um dia ela manda-me uma mensagem e diz-me que a avó dela faleceu. Ora, eu posso ser uma besta, mas tenho coração. Por isso, dei-lhe as minhas condolências, falámos um bocadinho e a Sandy informa-me que a avó, na verdade, tinha morrido há 2 anos. Nunca perceberei por que raio decidiu ela contar-me isto, mas daí a pouco ela dá-me notícias ainda mais bombásticas. A família ia ter uma reunião com uma médium para comunicar com a avó. Bingo! Aí estava a minha oportunidade. Então o que é que ele fez? Ele disse à rapariga que ele próprio era médium e que podia descobrir como estava a avó dela. Diz ele: a questão que se coloca: serei eu mesmo um médium? Claro que não. Seria isto uma coisa horrível o que eu ia fazer? Sim. Por que raio fiz? Não faço ideia. Mas foi uma aventura. Essa é a minha questão. Por que raio? Recordamos que é um tipo que se quer livrar desta pessoa, claro, sem parar de o importunar. Bom, a primeira coisa que ele fez foi descobrir o obituário da avó dela na internet. Por isso ele sabia a data exata da morte da senhora. E diz ele: é claro que eu não podia dizer-lhe de caras a data, tinha de dar uma volta maior. Portanto disse-lhe uma coisa do género: a tua avó deve ter passado para o outro lado no momento em que as folhas mudam para tons mais brilhantes de laranja. Ele diz que deu poesia a tudo. E diz ele: depois consegui com êxito adivinhar a flor favorita da avó dela. Mas, Marco, isto ainda por Facebook Messenger? Facebook Messenger, sempre. Consegui adivinhar a flor favorita da avó dela. Eram rosas amarelas. Sim, também não é difícil. Consegui também adivinhar que a avó lhe tricotava frequentemente luvas que lhe oferecia no Natal. É uma coisa bastante comum entre avós. E adivinhei também que a avó tinha uma coleção de porcelana chinesa com flores. Típico material da avó. Isto é tudo coisa que ele lançou a calhas. Sim. A ver se pegava e pegou. Acontece que a Sandy estava 100% convencida de que eu conseguia saber coisas da avó e comunicar com o espírito da senhora. A Sandy fazia-me perguntas e, com a breca, vá-se lá saber como, eu conseguia responder aparentemente à maioria das perguntas. E quando não conseguia, eu era bastante esperto e matreiro. Tipo isto: Sandy, o que é que ela me deu no Natal em 2009? Eu: luvas feitas à mão. Sandy: oh meu Deus, ela deu-me um cascol feito à mão. Tu estás mesmo a falar com ela? Eu: pois estou. Sim, seco também, não é? Para não dar aquela... Claro. É então que se dá aqui uma reviravolta. Diz ele: ela estava absolutamente convencida, mas de repente, do nada, ela diz-me que a mãe dela estava a assistir a todas estas conversas online e que era a mãe e não ela quem fazia a maior parte das perguntas. Opa, decidi que este era o momento ideal para me pirar desta conversa e nunca mais voltar. A volta gigante que ele dá para não ser importunado pela rapariga. Será que não funcionava só não lhe responder? Bloquear a jovem. Diz ele: cometi o erro de ser honesto e disse: estava só a brincar sobre isto de ser médium. Mas a Sandy respondeu: a minha mãe está muito chateada. E eu respondi: ok, desculpa. E a vida seguiu o seu rumo. Ela parou de lhe mandar mensagens. Passaram dias, passou uma semana e pronto. E diz ele, a dada altura: até ao dia em que eu vejo a Sandy no supermercado. Diz ele, esta descrição é maravilhosa: eu nunca sentira medo primitivo. Sabem o tipo de terror que nos faz de facto urinar um bocadinho e ter de fugir para a casa de banho para atirar um bocadinho de água para cima e fingir que entornámos a bebida por cima de nós?
Esse medo aconteceu nesse dia. Eu vejo-a no supermercado, ela vê-me a mim, estava com a mãe dela, percebi que me tinham reconhecido pela minha fotografia. Desculpa, ainda por cima estava com a mãe dela. Estava. Começam a avançar na minha direção, juro que não estou a mentir, eu larguei tudo o que carregava comigo e fugi a correr do supermercado. E o que aconteceu a seguir foi fenomenal. Basicamente, mãe e filha, ele meteu-se no carro dele, arrancou, mãe e filha metem-se no carro delas e, como num filme de ação, metem prega fundo e iniciam uma perseguição ao carro dele. Onde é que isto se afasta do tipo de coisa que acontece num filme? No respeito pelos semáforos. Um sinal ficou vermelho e ele, praticamente urinado de terror, parou no semáforo. E elas pararam ao lado dele. E diz ele que elas insultaram-no de tudo quanto havia aos gritos. Solução que ele arranjou: não olhar, pôr a música muito alta e meter uns óculos escuros. Está feito. Criou o seu escudo. Cobarde de um raio. É o equivalente a fingir de morto, não é? Ele termina dizendo: o sinal ficou verde e nunca mais as vi desde esse dia. É provável que nunca mais se tenha visto porque nunca mais saiu de casa, possivelmente. Está em posição fetal num canto da sala, cheio de medo. Por isso, cuidado com a maneira como se livram de pessoas no Facebook. Eu acho que é sempre melhor, não vos interessa falar com aquela pessoa, mas não respondam. Não bloqueie e pronto, siga. Que maravilha de história. Comercial. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: não sei bem o que é isto, mas não me parece que seja rock and roll. Boneca traidora. Acho que consegui meter todos os temas neste título. Bom, coisas giras que acontecem em entrevistas. Felizmente nunca nos aconteceu com nenhum dos artistas que entrevistámos na nossa vida, acho. Lembro-me de algumas coisas bizarras. Se não me engano, Pedro Ribeiro, corrige-me se eu estiver errado, mas Gwen Stefani deu-te um salutar a palpão no rabo. Foi senhor no hotel da Quinta da Maria. Pois. Diz que era um ritual para pertencer aos No Doubt na altura. Olha. E eu tudo bem. E tu tudo bem. Tudo bem. Nem toda a gente pode dizer isso, que foi apalpado por Gwen O Stefani. cara amigo estava a trabalhar. Claro. Faz parte. Faz parte, não é? Faz parte. Bom, mas creio que não nos aconteceu nada como este caso que aqui está. Uma jornalista francesa estava a entrevistar há dias o vocalista dos Libertines, que é um grande maluco que dá pelo nome Pete Doherty. Estava num camarim do festival de música Rock en Seine. Os nossos ouvintes possivelmente não sabem quem é o Pete Doherty. Não é exatamente o tipo de música que passa aqui, mas confiem em mim quando vos digo: é maluco. É um bocadinho. É um grande maluco. O Rock en Seine, no fundo, é o Rock in Rio de França, não é? É ao pé do Rio Sena. Daí Rock en Seine. Rock en Seine. A jornalista estava também está em cena, porque há ali uma. Também. A jornalista estava então a entrevistar o Pete Doherty e a coisa não estava a correr mal. Este artista, o Pete Doherty, tem um largo historial de partir a louça toda e de beber e de tomar drogas, mas nos últimos anos não tem estado muito nas notícias, o que levou muita gente a acreditar que ele estaria mais maduro e mais pacato. Não está, pois não. Entrevista a acontecer. Ok. A dada altura da conversa, Pete Doherty pergunta muito educadamente, há que dizê-lo, à jornalista: desculpe, dá-me licença que vá à casa de banho. A jornalista respondeu: ora, essa, claro que sim, faça favor. Para grande espanto da jornalista, Pete Doherty levanta-se e, com extrema descontração e à frente de toda a gente, urina numa das paredes do camarim. Ali mesmo no chão. Num canto, o chão ficou todo alagado. No fim da função, e enquanto o colega de Pete Doherty na banda, Carl Barrett, tentava arranjar uma justificação para o acontecimento para apresentar à jornalista, que estava boquiaberta, a explicação que ele arranjou foi: em Inglaterra temos a ideia de que é permitido em França urinar em qualquer sítio. Ok. Parece credível. No fim da função, dizia eu, Pete Doherty fechou a barguilha, pegou no copo da sua bebida e voltou a sentar-se. Naquela de: mas dizia você que... Bom, eu até podia continuar a entrevista, mas de uma coisa tenho a certeza, já não lhe apertava a mão no final. Isso aí é certo. Eu sou todo a favor de comportamento rock and roll, mas isto parece-me só parvo. Repara, não há ninguém mais rock and roll no mundo do que Keith Richards, por exemplo. É o maior. Acaba de lançar um álbum novo, queria só dizer. É verdade. Keith Richards. Eu creio que ele nunca precisou de urinar no soalho de uma sala para manter a reputação, não é? Ele não urina há 37 anos. Sim, já não acontece nada ali, não é? Já retém tudo. Aqueles rins. Aqueles rins já têm outro tipo de funcionamento. É verdade. Bom, acabar com uma relação por SMS é feio. Genericamente, acabar com alguém por mensagem escrita é a modos que cobarde. Por e-mail também é feio. Sabes como é que Pete Doherty acaba as relações? Como é que é? Levanta-se da sala e vai fazer xixi. É isso. Por exemplo, na casa dos pais da namorada. E pronto, assim pronto, acaba. Está feito. Pronto, está feito. E-mail, fax.
Será que alguém ainda acaba uma relação por fax? Atenção às pessoas a mandar fax. Pois. Depois falamos de Pete Doherty. É verdade. Não, estamos a falar mesmo de faxes. Eu acho que fax, acabar uma relação por fax é mais digno, apesar de tudo, porque obrigou a algum trabalho. Eu não vejo um fax há que tempos. Como é que ele está? Está bom. Está ótimo. Bom, mas há exceções. Há alturas em que acabar uma relação por mensagem escrita pode ser espetacular. Veja-se o que aconteceu ontem de manhã em Sheffield, na Inglaterra. Lisa, que é uma mulher lá de Sheffield, descobriu que. Lisa, claro. Conheces? Descobriu que o marido a traía. O George. O George. Não tens o nome dele, não, também. é Paul. É Paul. O Paul traía com uma colega de trabalho. Ela descobriu isto, ela tinha provas, não havia sombra de dúvida, só que ela calou-se bem calada. E na manhã de ontem, o marido está na fila do trânsito, parado no sítio do costume, olha para o lado e há qualquer coisa de invulgar num daqueles placares eletrónicos de publicidade à beira da estrada. Geralmente há anúncios. Não há reproduções gigantescas de documentos do Word. Ui. Mas era o que estava lá. Estava uma folha branca com letras a preto, onde se podia ler: para o meu marido infiel Paul, vocês merecem-se um ao outro. Quando voltares hoje para casa, não estarei lá. Boa viagem até ao trabalho, Lisa. Epá, mas Isto foi épico. é bem. A Lisa comprou o período das 6 às 9 da manhã naquele placar eletrónico. Investiu o seu dinheirinho nisto. E não foi exatamente barato. Mas ela calhar não era está o dinheiro do arrependida. Paul. Não está arrependida. Já foi com o cartão de O crédito cartão de dele. crédito Isso é que do era. Paul, opa, Isso é que isso era. é que era. Ela diz que achou aquilo libertador. Agora põe-se na pele do marido, a caminho do emprego. Olha que estranho, puseram ali um documento de texto no placar. Olha, deixa-me só dar uma dica para o Natal. Para o Natal? Cada vez começa mais cedo, está na tua De hoje a 3 meses será a véspera de Natal. Calem-se com isso. É uma ideia Portanto, antecipada sim, para o Natal da América, nova rival da Barbie. É a boneca Lamely. Chamam-lhe a Barbie realista. Proporções do corpo mais normais. É mais roliça. Tem celulite e estrias. E, por menor inovador, tem menstruação. O quê? A caixa da boneca inclui pensos higiênicos. Vou já experimentar. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Ryanair. Voa a partir de 19,99€, preço de ida. Isso quer dizer que de 28 em 28 dias essa boneca tem mau feitio? Essa boneca tem mau feitio. Se tiver o período regular. Exato. Claro. Estavas a dizer, pois é, hoje é dia 24, 2 a Sim, 3 2 a meses. 3 meses. É véspera de Natal. Véspera de Natal. Eu já tirado o dia hoje para preparar a consoada e tudo. Não é? Amanhã passamos a música de Natal. Pode ser. Não é? O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas. Ontem fui, aproveita enquanto está a tocar a música do Carlão, fui a uma oficina lavar o carro ali ao pé da minha casa e quando pedi a fatura disse o nome da minha empresa, que é efetivamente o Homem que Mordeu o Cão Limitada. E diz uma senhora que estava lá, que trabalha lá, disse: isso é o nome de uma canção do Carlão. Excelente. É excelente. Bom, título deste episódio: evacuem a loja, porque chegaram os peixes e eles fazem barulhos no sótão. O Vasco ia gostar disto. Ia. Coitado, já não está entre nós. Volta amanhã. Volta amanhã, é isso. Mas soou uma coisa memorial, não é? O Vasco iria gostar disto. Velhos tempos. Bom, várias pessoas mandaram-me isto. Eu acho lindo, acho uma esplêndida colaboração entre homens e peixes. Isto vem dos Países Baixos, mais precisamente de Utrecht. Não sei se vocês viram isto. Estamos em plena altura de migração dos peixes naquela zona e acontece os peixes acumularem-se nos canais. Então o que fizeram foi meter uma webcam, uma câmara debaixo d'água. Essa câmara está 24 horas a transmitir num site e cabe-nos a nós, como na clássica canção de Billy Idol, ajudar o peixe. Peço desculpa por isto. Peço desculpa por isto. Peço desculpa. Ajudar o peixe. Adorava que aparecesse alguém a corrigir. Na canção, efetivamente, não diz ajudar o peixe, mas eyes without a face. Eyes without a face. E se aparecesse alguém a dizer isso, eu juro que reagiria como se tivesse finalmente percebido o que dizia a canção. Passados estes anos todos. Mas sim, ajudar o peixe. A ideia é que, assim que vemos um peixe na câmara, carregamos numa campainha, que é um botão lá no site, e atentos a esta campainha estão responsáveis locais que têm acesso a um portão. E então, se várias pessoas acionarem a campainha e se eles constatarem que de facto foram capturadas imagens de peixes, os senhores vão gentilmente abrir uns portões no canal para que os peixes continuem o seu trajeto. É uma portagem. E assim todos estamos a ajudar o peixe. Eu devo dizer que ontem fui ao site, os acessos de pessoas a querer ver a câmara eram tantos que era impossível aceder à campainha. Ou seja, podia ver-se a câmara subaquática, mas caso víssemos um peixe não podíamos ajudar o peixe. Porque a campainha estava desativada. Agora,
Epá, caramba, todos nós, por esta altura, conhecemos a espécie humana. Ela não está a ficar melhor. Eu já pensei se a razão pela qual a campainha está desativada. Não sabe porque, ingenuamente, aquelas pessoas achavam que seres humanos, só iriam carregar a campainha quando vissem algum peixe. Se lhes desligaram, pela simples já não aguentavam mais. As pessoas deviam estar loucas a carregar na campainha por tudo e por nada. Mas ainda assim, eu louvo a ingenuidade destas pessoas, porque foi a mesma que eu tive quando, há umas semanas, eu e o meu filho abrimos um servidor do Minecraft. Pensámos, se calhar não vem cá ninguém estragar nada. Não demorou 1 hora. Claro. Ai, pá. Claro. Até aparecer malta a quebrar a segurança daquilo e a destruir coisas. Mas ainda assim eu gosto de manter a ingenuidade e a esperança viva. Eu acho que no dia em que a perder será péssimo sinal. Portanto, vamos ajudar o peixe. Vamos ajudar o peixe. Bom, nós já vivemos aventuras numa famosa loja de mobiliário sueco. Já lá dormimos. Eu já lá raspei um carro contra um pilar. Quase que serrei o carro contra o pilar. Naquilo é quase uma referência ao famoso verso de Rui Veloso e Carlos T, junto à Serra do Pilar. Epá, tu estás imparável hoje. Eu não sei o que é que se passa. Parece que acordei parvo. Excepcionalmente hoje. Ao contrário dos outros dias em que acordo com uma clarividência e uma inteligência extraordinárias. Mas sim, nós temos história, temos amizade com aquela loja. Isto não é publicidade, epá, não estou a receber nada por falar deles aqui, mas de facto a gente dá-se bem com a malta do IKEA. Sim, sim. Muito bem. Para além de todas as bilis e biustras e calax com que já nos cruzámos na vida. E a história que se segue passou-se com um ouvinte nosso numa das lojas deles. E foi enviado então por um ouvinte chamado Tiago, ou por outra pessoa que o conhece. Eu sei que isto está contado na terceira pessoa, mas eu sinto que foi ele. Se foi ele próprio a contar, talvez seja uma maneira de manter a sanidade mental após o extremo embaraço pelo qual passou. Mas eu tenho questões sobre esta história e irei colocá-las a seu tempo. Diz ele: a história passa-se com um rapaz chamado Tiago, 32 anos, decidiu ir à loja num sábado de manhã, armado com uma lista de compras e a confiança de quem acha que sabe montar um armário sem ler instruções. Está condenado. Isso está condenado à partida. Revejo-me um pouco nesse espírito. Tiago queria só uma estante e uma lâmpada, mas acabou, como qualquer pessoa normal, a comprar também velas, almofadas, um tapete que estava em promoção e um bidé que ele jurava ser uma cadeira escandinava minimalista. Bom. Estou fascinado com esta descrição. Sim, incrível. E também com a possibilidade de ele ter posto um bidé na sala a achar que se tratava de uma cadeira. Mas acho lindo ele chegar a essa zona. Para já é seguramente a zona de casa de banho, mas para ele isso não era um sinal. É isso. Ele olhou, não. Isto aqui é design. É isso. Até aqui tudo mais ou menos normal, diz o narrador, mas o verdadeiro problema começa quando o Tiago decide ir à casa de banho da loja, porque, claro, depois de 3 horas a ver exposições e a fingir que vive ali, a bexiga cede. Já foi. A questão é que não foi só a bexiga a ceder, o que complicou bastante a vida dele, como iremos ver já a seguir. Meu Deus. Quem coloca um bidé na sala, o que é que faz também? Meu Deus. Diz ele, Tiago entra na casa de banho, escolhe uma cabine, fecha a porta e senta-se para fazer o que tinha a fazer. Só que, no fim, ao procurar pelo papel higiênico, percebe que não havia papel. Nada. Zero, nem uma folhinha solitária. Pânico, olha à volta, abre a mochila, nada, tenta ver se há alguém no balneário ao lado, silêncio, tenta usar as instruções do armário que trazia na mão. Um armário? Mas espera aí. Então, mas ele levou uma caixa para o WC ou foi um armário pequenino? O que é que se passa com Mas essa só a ideia de abrir a caixa numa situação daquelas. Mas agora percebo o porquê daquela explicação inicial sobre achar que não precisa de instruções para montar coisas. Para eles, instruções são para outros fins. Claro. Ele decide ligar a namorada, que estava no outro andar da loja. A chamada vai direta para as mensagens. Diz ele: Tiago decide usar o que tem disponível, que é o saco azul gigante que parecia resistente. Só que de facto é resistente demais, porque o atrito está fora da escala de conforto humano. Ai, mãe do céu. Meu Deus. Tiago escorrega, desequilibra-se, cai para o lado, acionando um alarme de incêndio que estava por alguma razão instalado ao lado da sanita. O alarme toca e evacuação é uma palavra escolhida com critério. A evacuação da loja começa e Tiago ainda com as calças em baixo. Resultado, é evacuado, os bombeiros aparecem, Tiago sai do WC de saco azul na mão, a andar como um pinguim magoado. Teve de explicar tudo às autoridades com a maior dignidade possível, enquanto a namorada filmava de longe, rindo-se como uma hiena asmática. Rindo-se como? Uma hiena asmática. Ótimo. Eu não quero questionar a credibilidade da narrativa deste nosso ouvinte, mas entre levar um armário para o WC, do qual acabou por não usar as instruções, por serem, e eu omiti este detalhe há pouco, mas ele dizia que as instruções não é em papel couché. Eu nunca vi instruções de nada daquela loja em papel couché. Também não. E ainda o detalhe de um alarme de incêndios ao pé da sanita. O que é que pode arder numa casa de banho? Que é só azulejos? Mais a evacuação da loja e a chegada dos bombeiros. Que se calhar devia ter sido notícia. Há um lado em mim que considera a possibilidade de estar perante fortíssima tanga, mas apresenta esta história ao nosso auditório perguntando se isto aconteceu ou se é fortíssima tanga. E se há alarmes de incêndio junto a sanitas. Ele pode ter recorrido a uma sanita
de exposição, não é? Aquilo não era efetivamente uma casa de banho. E portanto, se está no meio de camas e de outras coisas, é normal que tenha ali o alarme. Mas eu acho que ele não foi às sanidades de exposição. Eu já acredito em tudo. Não é tão distraído como isso. Já ouvi muitas histórias. Não é tão distraído como isso. Já ouvi muitas histórias. Bom, mas submeto isto à apreciação dos nossos ouvintes. Para terminar, uma história que, esta sim, foi absolutamente verdade. Tracy, uma senhora americana, mãe de 5 filhos, estava pacatamente em casa quando começa a ouvir barulhos estranhos. Ela disse mais tarde à imprensa: durante dias achei que estávamos a viver uma cena tipo Poltergeist. Para quem não sabe o que é o Poltergeist, para além de ser o título de um lendário filme de terror dos anos 80 produzido pelo Steven Spielberg, trata-se de um termo usado por peritos do paranormal para definir fantasmas irrequietos que fazem barulhos nas casas e movem objetos. Havia barulhos no sótão daquela moradia, um sótão onde nunca ninguém ia e que estava assim meio ao abandono, até que os miúdos, com uma coragem quase digna dos Goonies, mais uma referência que se lhe passa ao lado dos jovens de hoje, que chatice que é ser uma pessoa antiga, os miúdos decidem ir ao sótão ver o que se passava. Tenho que fazer um parênteses antes de continuarmos. Eu sei que deixo isto num precipício de suspense, mas eu tenho de falar sobre isto das referências que as pessoas têm e sobre a idade e tudo. Porquê? Porque ontem estava a ver um dos melhores episódios do Black Mirror desta temporada, que se chama Eulogy. É com esse incrível ator, um dos meus favoritos de sempre, que é o Paul Giamatti. O Paul Giamatti é um ator de 57 anos de idade. É conhecido por ser um tipo jovial e bem disposto e tudo. Mas naquele episódio ele está caracterizado, não sei se vocês já viram esse episódio Eulogy. Esse episódio ele está caracterizado para estar mesmo muito envelhecido e muito abatido. E quando o episódio começa, nós percebemos que a personagem teve um passado jovem rebelde, era músico e tudo isso. Ora bem, eu cresci a ver filmes, e acho que todos nós, em que sempre que uma personagem envelhecida recordava o seu passado jovem e rebelde, nós sabíamos que íamos ter um flashback dos anos 60. Hippies e Woodstock e não sei o que, e o caraças. Agora, reparem no quão velho eu me senti quando me apercebo que o passado da personagem do Paul Giamatti, e isto faz todo sentido, obviamente, o passado distante e jovem dele é os anos 90 e o tempo do grunge. Meu Deus. E é lógico que sim. Claro que sim. O Paul Giamatti só tem mais 4 anos que eu. Claro. Mas processar esta informação sentado no sofá da minha sala, o passado jovem e louco de pessoas velhas em filmes e séries já não é os anos 60, porque agora somos nós as pessoas velhas. Mas olha, quando acontecer o mesmo, liga-nos. Ok. Eu adorei o episódio, mas ao mesmo tempo este pensamento que devia ser lógico e não inesperado arrasou-me. Para onde foi a nossa juventude? Sim, bom, recapitulando, a senhora está em casa com os filhos. Ao longo de semanas, estranhos barulhos na noite. Ela começa a pensar: serão fantasmas? Os filhos vão um dia ao sótão. Não era um fantasma de facto. Era o quê? Era o ex-namorado da dona da casa, que estava lá a viver sem dizer nada a ninguém. What? Que estou? E na verdade, também sem incomodar ninguém. Ele ficou lá sossegadinho, só que ia fazer demasiado barulho cá para baixo. Isto foi um espanto para ela, sobretudo porque eles tinham-se separado há 12 anos. Há 12 anos. E ele estava lá em casa. Ela não o via há uma dúzia de anos, achava que cada um tinha seguido a sua vida. Há que dizer que não, ele não estava há 12 anos no sótão. Epá, isso seria épico. Mas estava há 2 semanas, o que também consegue ser incrível. E mais incrível ainda, ele estava ali escondido porque tinha fugido da cadeia. Tinha estado preso por furtos e coisas do género. E assim que foi descoberto, e antes que a polícia chegasse, ele disse obrigado e bom dia e fugiu. Deixou algumas coisas para trás, nomeadamente baldes com as suas necessidades. Bom. Jesus. Bom. Cansou-te esta história? Sim. Porque sou uma pessoa já de certa idade. Não, imagina ela quando descobre. Meu Deus. Sim. Ainda por cima teve que limpar o que ele Coisa deixou. mais bizarra. E ele disse que não queria incomodar ninguém, estava só ali. Eu estava só. Não quero incomodar, fica aqui no meu cantinho. Fiz aqui um Então bocadinho agora de foste barulho, descoberto. Bom, se calhar vou à minha vida então. mas deixando para trás. Sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Apagões humanos, gaivotas humanas. Na segunda-feira tivemos um apagão e isso leva-me a fazer aqui, no Homem que Mordeu o Cão, uma espécie de um especial apagões. Mas não necessariamente sobre o tipo de apagão que nós vivemos na segunda-feira. Nesse mundo de lindas histórias de vida que é o Reddit, há uma discussão aberta já há anos sobre qual o mais espetacular apagão que seres humanos e não redes elétricas já tiveram. Geralmente devido a fortes bebedeiras. E o caso que abre esta discussão eu acho esplêndido. Trata-se de um americano que vive há uns tempos na Coreia do Sul, onde, diz ele, os bares e as discotecas nunca fecham até ao nascer do sol.
E ele conta o seguinte: lembro-me de várias vezes estar num bar a muitos quilómetros da minha casa e de a minha memória consciente seguinte ser a de acordar na minha cama. Quem nunca? Na verdade, eu nunca. Que isto não funciona com sumos. Mas é fascinante o relato dele. Ele diz: não sei como eu conseguia sair para a rua, apanhar um táxi para casa, não sabendo sequer falar bem coreano. Subia vários lances de escadas e chegava sempre a casa, mas sem fazer a mais pequena ideia como. Imagina isto ao longo de várias noites. Ele fazia tudo isto. Ocasionalmente, diz ele, encontrava vestígios de comida que aparentemente eu tinha comprado pelo caminho e comido. Às vezes encontrava números estranhos no meu telemóvel. Ele não sabia nada de como conseguia fazer isto. Este homem tinha uma segunda vida inconsciente nas suas noites de valente tosga, mas o mais extraordinário é que parecia ser uma vida absolutamente funcional, porque conseguia ir para casa, apanhar táxis, pagar, comprar comida, abrir portas, subir escadarias, comer, deitar-se na cama. Pá, impecável. Nem sempre isto corria de forma tão fluida. Diz ele: uma vez acordei para descobrir que tinha partido e desarrumado toda a minha casa. Mas reparem, até para isto é preciso alguma dedicação, não é? Ele diz: estava tudo tirado dos armários, as roupas todas fora do guarda-fatos, tinha arrancado todos os lençóis e cobertas da cama e acordei deitado diretamente em cima do colchão. Isto só aconteceu uma vez, diz ele. E ele diz que hoje, felizmente, já não bebe tanto e por isso deixou de ter histórias destas para contar. Uma pena, realmente. Só que acabou por dar um mote com esta para que outras pessoas partilhassem histórias dos seus próprios apagões pessoais. E a primeira que apareceu é soberba. É alguém que diz: na faculdade, uma quinta-feira, tomei uma mão cheia de Xanax juntamente com mais umas pessoas. Nunca é demais dizer, malta, não façam isto. Mãos cheias só de M&M's ou de tic-tacs. Às vezes esta bandalheira tem de ser educativa. Portanto, este tipo ingeriu Xanax à mão cheia numa quinta-feira. Diz ele: tinha teste de francês na sexta. Quando acordei, no dia seguinte, pego na minha mochila, avanço para a porta da rua, ao que o colega com quem eu vivia me diz: onde é que vais? E eu respondi: vou ter o teste de francês. E é então que o meu colega me diz: é sábado, fizeste o teste ontem, sexta-feira. E foi assim que este José Maria Pincel percebeu que saltou todo um dia devido ao efeito do Xanax. Ele esteve a sexta-feira com o corpo e a mente numa estranha autogestão. Esse dia desapareceu-lhe das memórias. Agora, o mais incrível é que ele fez o teste francês. Quanto é que teve? Ele fez o teste francês nesse estado. E não era incrível, Vera, se nesse estado ele tivesse tido uma nota do caraças? Era ou não era? Era. Vamos saber já no próximo parágrafo que ele escreve. Diz ele: quando recebemos os testes de francês na semana seguinte, percebi que falhara miseravelmente ao responder à maioria das questões do teste em espanhol. Acho maravilhoso isto. Bom, eu... Imagina, perguntas em francês e ele responder: pois que não entendo la canción. Mas convencidíssimo. Há uma pessoa nos comentários que lhe pergunta, ele depois não respondeu a isso, mas há uma pessoa que lhe pergunta: a grande questão aqui é, tu já falavas espanhol antes? Se calhar via séries. Antes de tomar Xanax. Bom, eu queria falar-vos de uma instituição de que me lembro de falarmos há um ano. O Ricardo e o Manel não estavam cá, mas aconteceu uma nova edição disto e eu tenho de submeter isto à vossa apreciação. Boa. Malta, lembram-se desse esplêndido certame que é o Campeonato Europeu de Imitação de Gritos de Gaivota? Claro. Não ganhou um português? Ganhou um português. E há dias, na Bélgica, aconteceu a 5ª edição desta interessante prova. Lá vamos nós. Validámos o título ou não? Que reúne homens e mulheres de vários recantos da Europa. Portanto, o ano passado foi português, Portugal. Este ano não repetimos a façanha, há que dizer, mas já vamos ouvir um potpourri de participantes. Convém dizer que, para alguns praticantes desta modalidade, a arte não se cinge ao uso das cordas vocais para reproduzir o estridente som destas não meigas aves. Não. Porque não o são. Vocês sabem que eu aprecio meigas aves. Eu aprecio meigas aves. De vez em quando, aliás, partilho com o Ricardo Aruz Pereira vídeos de meigas aves. Jamais olvidarei aquele dia em que tu foste acariciar a fofa plumagem de uma meiga ave. O que te foi proporcionado por um ouvinte desta rubrica. Era uma galinha silky. Exato. É verdade. Eu já acariciei uma galinha silky e é muito giro porque parece um cãozinho, porque não percebes que há uma ave que está dentro daquilo. E depois, quando vais acariciar, é que de repente é como se um cão começasse a fazer.
Ok, não é um cão, então não é um cão. Eu adoro galinhas silky. Adoro galinhas silky. É só o nome galinha silky. É maravilhoso. Mas, apesar de eu adorar gaivotas, eu adoro gaivotas, mas tenho plena consciência de que, se elas se irritam, talvez me consigam arrancar um olho. Eu sei que uma das experiências mais emocionantes que eu tive na vida foi uma vez almoçar no terraço do centro comercial Oeiras Parque e uma gaivota pousar ao pé de mim, fitando-me fixamente nos olhos, com aquele ar de quem diz: tá bom o almocinho. Vou-te arrancar a penca. É que elas não têm medo e não são como os pombos, não é? Porque os pombos andam à nossa volta, mas fazem-no com um certo ar casual de quem parece dizer: não sei bem o que é que estou aqui a fazer, mas se quer uma migalha, tudo bem. Por isso é que a canção devia ser: se uma gaivota viesse começar-me o almoço. É isso. Ficava muito mais correto à letra, sem dúvida. A gaivota impõe-se, não é? A gaivota, se assim o entender, vai direta ao nosso prato comer. E não vai aos restos. A gaivota é bicho para ir, ainda a comida está quente. Pá, não há hipótese. Mas os concorrentes deste certame, dizia eu, não se limitam a berrar que nem gaivotas. Muitos deles investem em fatiotas de gaivota. Já viste isto ou não? Não vi. Plumas, bicos, metem uns bicos. E se bem me lembro, o nosso campeão imitador de gaivotas, lembram-se dele, era um jovem que não precisou de nada disso. Nada. Tinha simplesmente cordas vocais incríveis. Mas eu vou então submeter à vossa apreciação esta mescla de participantes no 5º Campeonato Europeu de pessoas que imitam gaivotas. Isto é uma mistura de homens e mulheres e tudo. Vamos ouvir. Desculpa, tens noção de quantos é que participaram? Forte. Isto é bom. Incrível. Excelente. É mais para o certame dos cães que uivam. Pintainhos. Isto é mais periquita. Imitar alarmes também. Cão. Isto é um galo. Qual é o vosso parecer assim? O segundo. Segundo ou terceiro. Ali naquela fase inicial havia artistas muito bons. E o primeiro também era bom. Pois. Quem ganhou? Bom, quem ganhou foi Ana Brinalde, da Dinamarca. Sabes com que som? Vamos apresentá-lo já a seguir. Grande vencedora. Quero o vosso parecer sobre o vencedor. Era este. Sim. Não sei se era este há bocado. Não foi, mas atenção. Até consegues adivinhar uma certa maresia aqui. Sim. Mas é capaz de ser. O tom das gaivotas da Dinamarca é capaz de ser um bocadinho diferente do tom das gaivotas de Peniche, por exemplo. É que desafinam um bocadinho, não é? Há ali um pequeno As nossas são mais másculas. Achas que, sendo a letra tudo mais lá acima, pião mais fino? Pião mais fino. Pião mais fino. Derivado do frio. Bom, eu acho que vou ter que partilhar o vídeo disto, não é? Claro. O mundo clama por isso. É importante que vocês vejam estas pessoas. É ao ouvir isto que o veterinário dá um bocadinho e diz: vêem porque é que eu quero distância dos bichos. A gaivota é muito ameaçadora, atenção. Eu uma vez no Porto vi uma fazer um voo picado em cima de uma esplanada. As pessoas aos gritos pareciam os pássaros do Hitchcock. Foi incrível aquilo. São velhacas. É um bicho velhaco. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. 7 minutinhos para as 9. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Especial Intimidade. Alisadores de cabelo a todo o gás. Espera aí, intimidade e alisadores de cabelo na mesma. Já estou assustada. Ser uma super hiper celebridade mundial deve ser tramado. Ser uma pequena. Eu ia dizer assim, é por isso, por acaso eu lido bem com as circunstâncias. Não, é ser uma pequena figura conhecida local já traz por vezes confusão. Mas por exemplo, ser um Kanye West. Ser um Kanye West, não admira que ele seja louco. Veja-se o caso mais recente de boato envolvendo o Sr. West e sua mulher, Dona Kim Kardashian. Começou a correr na net que Kanye e Kim têm estado a dormir em quartos separados pela razão mais desprovida de glamour que existe. Ele ressona. Não, aparentemente, segundo a notícia, a potência inacreditável dos gases de Kim. De Kim. É ela. Mas ela está grávida, não é? A notícia está grávida. É que a gravidez também potencia. Está muito grávida. Nós vimos lá ainda ontem nas imagens dos Video Awards da MTV. Ela está muito grávida. Parece o
O Danny DeVito a fazer de pinguim. É? Vocês são mauzinhos. É verdade, parece. Foste tu que disseste esta, não foste, Vasco? Ontem. Bom, a notícia dizia que Kanye West simplesmente não conseguia dormir, não apenas com o cheiro, mas também com o som explosivo. E como é habitual nestes casos, a notícia citava um amigo próximo da família. Eu adoro estes amigos próximos da família que aparecem nas notícias e que nunca ninguém sabe quem são, mas que definitivamente não deveriam aparecer descritos nas notícias como amigos próximos da família. Sim, são ricos amigos. Porque na verdade são sacanas mal intencionados próximos da família. Seja como for, esta notícia foi desmentida. O mundo precisa de saber que Kim Kardashian não padece de flatulência explosiva e que Kanye West continua a dormir com ela na mesma cama e no mesmo quarto. Já posso dormir descansado. Podes dormir descansado, Vasco. A originalidade Já deste pedias, boato... Vasco, não és tu que dormes com a Kim. Pois. Não sei porque é que não havias dormir descansado. A originalidade aqui está no facto do gás ser atribuído a ela, porque geralmente o homem é automaticamente o bode expiatório de todo o gás. O homem é que manda ao flato. Claro, por definição é uma coisa nossa, cuja responsabilidade nós depois podemos atribuir a cadelas /gata /filho. Bom, agora uma história que dói um bocadinho. O que se passou foi isto. Uma rapariga de 22 anos em Inglaterra foi a tribunal e recebeu pena suspensa por ter agredido a masculinidade do namorado usando um alisador de cabelo. Peraí. Em defesa dela... Eu estou com medo de ouvir o Eu não gajo. sei se tu consegues agora elucidar a minha dúvida. Diz lá a frase outra vez, o que é que ela fez? Ela recebeu pena suspensa porque agrediu a masculinidade do namorado usando um alisador de cabelo. O alisador é uma coisa... O Vasco já se viu onde é que aquilo foi usado, Sim, não é? tem uma Mas chapa. o alisador é uma coisa que entala, São não é? duas placas, Exatamente. sim, duas Sim, placas. sim. Ela pegou no alisador e acertou ou Ou tentou alisar. Ou tentou não é? alisar. Estou a Há levar para certas aí, coisas não que é? nós não precisamos de desmiuçar. Ah, eu não é? quero Basta- saber. Olha, eu agora há quero um saber. nível de dor diferente. Não é? Pois. Mas em defesa dela, a jovem mulher, Bronwyn Parker, ela argumentou que o fez porque teve permissão do próprio namorado. É estúpido. O que é extraordinário. Aparentemente ele achou que era uma boa ideia. Embora eu não consiga perceber que laivo sequer de vantagem pode trazer a aplicação de um objeto destinado a endireitar cabelo encaracolado daqui em baixo. Logo para começar, porque aquilo está a ferver. Penso que mesmo que se tenha tendências masoquistas, babylices a ferver é onde se traça a linha. A linha traça-se um bocadinho antes de chegar aos babylices a ferver. Resultado, apesar da rapariga ter usado o alisador de cabelo durante apenas alguns segundos no Tobias Celestino, do namorado, o Tobias ficou com queimaduras de 3º grau e, apesar dele já estar recuperado, não se livra de cicatrizes que ficarão para sempre. Agora, há aqui detalhes curiosos. Porquê é que isto aconteceu? Na verdade, e apesar dela ter tido a permissão dele para fazer isto era suposto ser um castigo por ciúmes. Aparentemente, o rapaz tinha estado uns dias com a ex-namorada e foi isso que levou a atual namorada a agredi-lo onde dói mais, com um alisador de cabelo em brasa. Embora lá está, ela tenha pedido permissão antes ao namorado traidor para levar a cabo aquele castigo. Eu acho que ele sentiu que merecia ser castigado, mas ambos não calcularam a gravidade de usar um alisador de cabelo a ferver numa zona tão sensível. Caramba, que mal tinha o bom velho bufetão na cara! Um alisador de cabelo. Outro detalhe curioso é aquilo que a rapariga Bronwyn disse ao tribunal, que na verdade nunca pensou que aquilo fizesse queimaduras mais graves do que um banal escaldão que se apanha na praia. É mais grave do que isso. E termino com a declaração mais formidável dela. Ela disse no tribunal, sempre na tentativa de se defender, e passo a citar: inicialmente ficou só acastanhado por fora. Parecia só um pedaço de carne quando vai ao forno. Só! Parecia só isso, nada mais. Eu não sei onde é que está o problema, porque é tanto sururu. Ficou só tostadinho. Enfim, ela prometeu trabalho cívico e bom comportamento e por isso ficou com pena de 9 meses suspensa. Agora acho que alguém lhe devia apreender os babylices também. As leis de porte de alisadores de cabelo deviam claramente ser revistas, porque isto é um perigo. Em relação a essa coisa, a comparação com o escaldão na praia, eu fui aqui ver no Google, não é? Fui aqui pesquisar uma coisa. Uma pessoa pode apanhar um escaldão na praia quando a temperatura do ar, não é? Ronda, sei lá, entre os 20 e tal, 30 graus, não é? Se tiveste a ver quanto chega um alisador de cabelo. Já me conheces bem, meu caro. Então diz lá. Qual é a temperatura? Um bom alisador, segundo o site Style My Closet. Sim. Incrível. Tão sumarenta esta rubrica. Um bom alisador vai-te dar... Isto é, portanto, a falar diretamente com o consumidor, não é? Vai-te dar várias opções de temperatura. Geralmente, entre 140 e 210 graus. Obrigado, bom dia. Ou seja, no fundo é como se fosse um escaldão de sol, mas se estiveres no sol. Mas olha, agora também me ensinaste porque é que o meu não funciona bem. Não aquece a temperatura, tenho que trocar de alisador.
mordeu o cão. Título deste episódio: Terror nos testículos, vida nos seios, diz a estranha criatura espreitando no cimo da escada. É muita anatomia, não é? Muito bom. Hoje é apelativo. Muito bom Hoje título. investi. Hoje investi. Hoje investi. Hoje, sim senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Antes de mais, quero dizer que esta história sobre os mínimos históricos negativos do preço do petróleo é em si mesmo o material do Homem que Mordeu o Cão, não é? E é também uma ironia épica, tendo em conta o quanto na história do mundo se matou e se morreu e se especulou por causa do petróleo. E eis o momento em que a humanidade se confronta com a questão: valerá a pena? Bom, despachada que está esta parte profunda da edição do Homem que Mordeu o Cão, vamos em frente, falando de testículos. Bora! Vamos embora. Eu ontem li uma notícia que inquietou todos os homens, não sei se vocês leram, tem a ver com avanços da ciência. E eu sou uma pessoa que se interessa por avanços de ciência. Vocês não, vocês é só novelas e não sei o quê. Eu, na qualidade de intelectual desta equipa, eu sou o intelectual desta equipa, como se pode ver pelos óculos. Eu andei a ler e descobri uma notícia. Eu sei que não se brinca com isto, mas é difícil não ver o estranho ângulo cómico do título assustador da notícia com que eu me cruzei ontem num site, que dizia o seguinte: coronavírus tende a repousar nos testículos. Repousa. Pondo os homens mais em risco. Caramba! E eu que tenho logo 2. Mas o que se passa é que a ciência, isto foi um estudo que foi feito, a ciência diz que o Covid-19 aprecia de veras uma proteína que nós temos aqui em baixo. Uma enzima. É caso para dizer que temos uma enzima em baixo. Epá, isto hoje. Esta ninguém te para, pá. Por isso, malta, a sério, nunca é demais dizer, mantenham-se em casa, protejam-se, protegendo os vossos fiéis amigos. Alguém já terá chamado fiel amigo? Fiéis amigos aos testículos, não sei. Não. A partir falemos de hoje. de coisas bonitas. Coisas bonitas, estou comovido porque hoje acontece uma espécie de um círculo que se fecha nesta rubrica. Há muitos anos, nos primeiros anos de existência do Homem que Mordeu o Cão, eu contei uma história real que se tornou num dos ícones desta rubrica. Tanto assim que, recentemente, no jogo de tabuleiro do Homem que Mordeu o Cão, a personagem principal dessa história acabou imortalizada como um dos peões com que as pessoas podem jogar o jogo. E falo da senhora dinamarquesa, que dá pelo nome espetacular de Anne Mette-Smet. Pedro Ribeiro, talvez te lembres desta senhora. Sim. Anne Mette-Smet. A senhora, nos idos de 1999, meteu na cabeça que iria conseguir, qual galinha, chocar um ovo. Chocar mesmo um ovo, no sentido de fazer com que saia um pinto de dentro do ovo, ok? Não chocar um ovo no sentido de contar uma coisa horrível ao ovo e de o ovo ficar tipo... Não. Esta senhora... Ai, que o ovo está chocado. Gostei. Esta senhora achou que conseguia fazer um pinto sair do seu ovo. E não o fez sentando-se no ovo, galinha style, não. Isso funciona com as galinhas porque as galinhas são levezinhas. Já uma senhora era capaz de partir o ovo. Além de que, ao contrário das galinhas, as pessoas não têm tempo para estar sentadas em cima de um ovo durante dias. Quer dizer, hoje há mais tempo. Eu hoje chocava na boa um ovo no meu rabo, se eu fosse mais levezinho. Lá está. Oi? Bom, voltando à lendária Anne Mette-Smet, esta senhora ficou famosa porque, de facto, em 99, tentou chocar um ovo entre os seus seios. Ok? A intenção foi boa, mas o desfecho não foi o esperado. Depois de vários dias transportando um ovo entre os enormes seios, o ovo não chocou. E foi uma desilusão para ela e, no fundo, para a humanidade. Pedro Ribeiro, tu has de lembrar na nossa desilusão naquela altura perante este acontecimento chocante. Eis que agora, perto de 20 anos depois, surge uma senhora chamada Betty Ross, da Califórnia, que decidiu dizer: vou tentar. Ela tem um parquezinho à porta de casa, foi lá para passeio higiênico com o marido e com os filhos. O parque tem um pequeno lago com patos. E eles aperceberam-se, com tristeza, que uma besta qualquer tinha destruído o ninho dos patos.
Os ovos estavam todos partidos, exceto um que estava estalado, estava apenas levemente estalado. A senhora levou o ovo para casa e sim, pegou na lendária tocha olímpica do acolhimento de ovos entre seios, que há 2 décadas foi ostentada por Anne Metzmet. E durante 35 dias, esta senhora manteve o ovo entre os seus seios, que, diz ela com orgulho, são seios bastante avantajados, ok? Ora bem, havia alta coordenação entre ela e o marido. Diz ela que quando, por exemplo, ia tomar duche, ela chamava ao marido para manter o ovo quente entre as mãos. Ela diz que dormiu com o ovo. Dormiu com o ovo entre os seios e tudo. É amor, é amor, é amor. Dormiu com o ovo entre os seios, o que é fenomenal. Como é que não se partiu? Mas não se partiu. E 35 dias depois o ovo chocou e saiu lá de dentro um fofo micropatinho. O primeiro pato nascido de uma incubação interseios humana. E a palavra micro, em micropato, é adequada porque o patinho nasceu prematuramente. A senhora diz que ele ainda trazia a gema, ainda não tinha sido inteiramente absorvida a gema, e a partir daí foi ter paciência e cuidados extra com o patinho, com toalhete de papel úmido e antibiótico no cordão umbilical 2 vezes por dia. E meus amigos, é com grande alegria que vos digo que o pato não só sobreviveu, como está saudável e prepara-se para ter uma grande vida, porque entretanto foi adotado por uma amiga da senhora que tem um laguinho em casa. E eu acho isto incrível. Acho incrível. Fé na humanidade. Imagina. Restaurada. Imagina que a criança oferecia um crocodilo. Imagina. Imagina, não, mas a senhora tinha. Epá, era um lago, era um laguinho de patos. Era difícil sair um crocodilo lá de dentro. Bom, deixei para o fim a coisa mais incrível que vi este fim de semana. E como é que agaçou? Diz. Genuinamente acagaçou-me. Falo de um vídeo de TikTok. Eu nunca pensei que iria encontrar o terror num vídeo de TikTok, mas o que se passou foi que um tipo, não percebi se é americano, não sei, chamado Ruben, fez um vídeo daqueles clássicos de TikTok. Basicamente é ele a dançar. Ok? Estava sozinho em casa, ele garante que está a fazer o isolamento sozinho, e é ele a dançar. E publicou o vídeo. Pronto, é ele a dançar. Ele a dançar, ele a dançar. Pronto, é um vídeo de uma pessoa a dançar. Foi então que espectadores do vídeo repararam numa coisa estranha quando se puseram a ver e a rever o vídeo. Atrás dele há uma escadaria, uma escada que dá para o andar de cima da casa. Ok? E a dada altura, e vale a pena frisar, ele diz que está sozinho em casa a fazer o seu isolamento. A dada altura, as pessoas apercebem-se que no último degrau visível da escada, em cima, surge uma estranha cabecinha branca e fantasmagórica que aparece a espreitar. Surge 2 segundos, como que a constatar: é um tipo a dançar, e sai. E o rapaz jura que isto não é truque. Ele diz que só queria fazer o vídeo de dança e diz que quando lhe chamaram a atenção para aquilo, ele ficou enjoado e tudo, ficou doente. E não sei se ele falsificou isto ou não. Não sei o que é que se passa ali. Sei que eu senti o terror. Tu viste o vídeo, não? Senti o terror. Vi o vídeo várias vezes. Procurem no jornal inglês The Sun pelo título TikTok Terror. TikTok Agora quero Terror. muito Talvez ver. cheguem lá. É no The Sun. Sim. Ok. Reparem, o meu filho está ali no canto. Eu só dou devia estar a ter aulas. já fiquei com medo. O meu filho diz: eu quero ver, diz ele. Supostamente tem que estar ali a ter aulas. Tenha aulas, senhor. Exato. Depois das Que aulas. disciplina é essa? Fantasmagoria? Ginástica? Está-se de ginástica agora? Ele está a ter educação física ali, sentado numa cadeira com um computador Muito à frente. bem. Está a ter educação Muito física. Sentado. Oh, Nuno, na em relação ao fantasma, eu gosto de pensar que o fantasma apareceu, olhou para a câmara e disse: não, eu TikToks não faço. E foi a vida dele. Sim, é quase isso. É muito estranho. É muito estranho. É claro que há uma hipótese dele ter feito isto de propósito. E se o fez, é um gênio. Porque é preciso ter um olho de lince. Se a pessoa não estiver minimamente preparada, é preciso ter um olho de lince para perceber o que é que está ali a acontecer. Mas assim que as pessoas começaram a chamar a atenção, é creepy. Olha, podemos creepy. pôr o vídeo no coisa Instagram da assustadora. Comercial, assim é mais fácil. É melhor pôr para o pessoal ver. É isso, sim, é para o isso. pessoal ver. Então vá, vamos pôr. TikTok Terror. Já encontraram ou não? É no The Sun, no jornal The Sun. Que medo. Procurem, que vale a pena. O cão. Comercial. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: olhai o céu gelado de inverno e vede o lindo corpo celeste. E aí, Siri?
Espera aí, disse outra vez. E ela começou a falar, dizem que posso-te ajudar. Isso é um sinal divino. Pois tu disseste Deixa eu ver. Siri, não foi? Espera aí, sim. E aí, Siri? Ai, não, espera, que afinal estava aqui. Está uma grande confusão. O que é que estava a dar? Estava o meu canal a dar sem som. Eu de repente puxo som e estava a passar o meu canal de YouTube. Tu tens um canal? Tenho. O teu canal dá sem tu quereres? Dá. Tens de ver isso, sem incontinência. E aí, Siri? Vai para o diabo. Bom, Querias dizer outra coisa? começou do telemóvel a funcionar. Incrível. Bom, antes de mais, ser psicopata e horrendo é o novo sexy. Esta acabou de chegar e eu acho que merece ser comentada depois de mulheres terem manifestado o seu entusiasmo erótico com a personagem da Marvel, Venom. E atenção, não é com o ator que interpreta Tom Hardy, é com a criatura em si. Parece que houve uma onda de pessoas que acharam que era boa ideia olhar para Venom viscoso, repleto de dentes e com uma língua do tamanho do mundo, como uma criatura sexy. E agora o que se passa é que a Netflix está inquieta com o facto de várias pessoas estarem super entusiasmadas com o sex appeal do serial killer real Ted Bundy. Parece que há pessoas que estão a ver o documentário Conversas com o Assassino, as gravações de Ted Bundy. Não sei se vocês já viram. Não. É incrível. Mas há pessoas que estão a dizer: sim senhor, que gatão. Sério. Traduzi hot por gatão. Não sei se ainda se usa gatão. É o gato. Há uma série incrível chamada You. Não sei se já viste. Eu também é maluca sobre com um tipo esse. que é obcecado por uma mulher. São muitas E séries. ele é tenebroso. Sim. Ele deu uma entrevista, o ator, a dizer: Sim. por favor, senhoras, não andem nas redes sociais a dizer que o personagem da série que é muito sexy, porque trata-se de alguém tenebroso. Então pusessem um indivíduo feio a fazer. Mas ele também já vinha de Gossip Girl, portanto podemos dizer isso. Pois. Bom, ainda não vi. Prémio de melhor mensagem de sempre de uma força policial na internet vai para a polícia de Warrensburg, no estado americano de Missouri. Eles deixaram uma mensagem no Facebook oficial deles, a propósito da onda de frio que está a assolar aquela zona da América. Estamos a falar de neve e de temperaturas negativas insanas, tipo 30 graus negativos, mas por isso em Chicago vão estar 50 negativos. 50. Mas qual é a diferença entre 30 e 50 negativos? Não há. E isto levou a polícia local a fazer um post sobre o assunto, que é capaz de não ser exatamente aquilo que estão à espera. O apelo é dirigido não a toda a população, mas especificamente aos criminosos, e diz assim: estamos aqui a pedir um favor, pelo menos para os próximos 3 dias. Será que podem reduzir a criminalidade ao mínimo dos mínimos? É que está mesmo muito frio. Façam um favor a vocês e a nós, mantenham-se abrigados, sejam bons, vejam as reposições do programa sobre casamentos Say Yes to the Dress. O pessoal dos bombeiros diz que é um bom programa. Obrigado. Quando está a dar, eu fico a ver. Say Yes to the Dress. Onde é que dá o Say Yes to the Dress? No TLC. Ok. E é sobre escolher vestidos de noiva? É sim. Preparação de casamento? Sim. Deve ser super interessante. Eu ando viciado nisso e também aquele das pessoas que eram assim bastante gordinhas e depois deixam de ser. Ok. Esse eu gosto muito. Não, da TLC eu gosto dos hoarders, os documentários sobre pessoas que acumulam coisas. Eu sei que sempre há Viste conclusão que sou uma a delas. declaração de David Gilmour, Não. o guitarrista dos Pink Floyd, a dizer que vai desfazer-se de dezenas de guitarras. Sim. Porque tem a casa cheia de tralha. E, portanto, as Eu guitarras. costumo dizer isso, não em relação a guitarras. They have to go. Bom, agora, há algo que consegue ser épico e deprimente ao mesmo tempo. Astrónomos no Hawaii descobriram, usando um potente telescópio, que há um novo objeto inesperado a orbitar à volta do nosso bonito planeta azul. Trata-se de um saco de lixo. Está um saco de lixo a orbitar. E isto consegue ser uma mistura entre os filmes American Beauty e 2001 Odisseia no Espaço. Enquanto o corpo celeste ele teve de ser batizado mal foi descoberto, os cientistas chamaram-lhe A10B-MLZ. A notícia que eu li diz uma coisa bem observada, que é A10B-MLZ não é grande nome para um corpo celeste, mas é um nome surpreendentemente épico para um saco de lixo. Mas a verdade é que ainda ninguém conseguiu exatamente precisar se aquilo é um saco de lixo, mas tudo indica que sim. Aparentemente é plástico preto que se terá soltado no lançamento de uma nave qualquer, mas é poético e é porcaria também. É poético e porcaria. Bom, o mundo está cheio de assistentes virtuais, estão nos telemóveis, estão, como vimos há pouco, estão em tablets, estão em computadores, estão em headphones, em maquinetas várias. Nós, em Portugal, ainda não recorremos muito a eles, porque na verdade há poucos a falar português. Há alguns a falar português do Brasil, mas português de Portugal há poucos. E os portugueses do Brasil, não sei se vocês usam a Siri, por exemplo, percebe quase tudo o que nós dizemos, mas temos que abrir algumas vogais. E eu acho que só abraçaremos a sério esta tecnologia quando houver uma Siri com sotaque de Portugal e que sabemos que irá perceber tudo o que dizemos sem termos de abrir muitas vogais e dizer faz uma chamada.
Seja como for, são criaturas virtuais incrivelmente atentas. Uma destas noites nem precisei dizer nada. Estava com dificuldade em dormir, peguei no telemóvel, abri o Google Assistant e antes de eu dizer ou escrever o que quer que seja, a própria aplicação diz-me: deseja música calma para adormecer? E eu, ela! E disse que sim, e ela brindou-me com uma faixa de 3 horas de música relaxante, tipo. E aquilo pôs-me a dormir em minutos. Aquilo acho que associa ao local onde estamos com aquilo que podemos ter vontade de fazer àquela hora, e antes que a gente peça, aquilo adivinha. No entanto, às vezes, estes assistentes virtuais são sarilho à espera de acontecer. Sobretudo aqueles que são tipo uma coluna que está no meio de uma sala, que serve não só para passar música, mas para que falemos com ela e ela connosco. A Amazon tem uma coisa dessas, não sei se já viram, chama-se Echo. Tem uma assistente virtual chamada Alexa, e na América há muita gente com uma Echo em casa, e é o caso do protagonista desta história, um anónimo que partilhou esta noite com o mundo o seu drama, na esperança de que ele não aconteça a mais pessoas. Ele tem uma destas assistentes virtuais em casa e outra na casa dos pais, e como os pais não têm uma conta Amazon, usam a mesma do filho, o que significa que quando uma recebe uma notificação sobre uma compra nessa famosa loja online e a diz em voz alta, a outra também recebe. O rapaz recebe uma SMS no telemóvel dele, e é o pai, e o pai diz apenas: a Alexa está com uma luz a pescar. E o rapaz responde ok, e vai até junto da coluna que tem em casa dele e pergunta à máquina qual a notificação. E é aqui que tenho de vos informar do seguinte: dias antes, o rapaz tinha feito uma encomenda para surpreender a namorada uma noite destas. Lingerie sexy e algum equipamento de diversão ao nível de brinquedos adultos. Ok? E a notificação em questão era a Alexa a anunciar que as coisas tinham sido enviadas. Portanto, a Alexa, em casa do rapaz, respondeu com voz alta e bom som que tinham sido enviados os seguintes itens. E começa a listar tudo em voz alta. O rapaz começa por achar cómico a voz fria e composta da assistente virtual a dizer coisas tais como: acabou de ser enviada lingerie sexy aberta à frente, anel peniano vibrador, anel peniano recarregável à prova d'água, estimulador feminino de silicone vibratório, brinquedo sexual para casal XL cor preta. E é quando a lista está a meio que ele se lembra: oh meu Deus, a coluna está sincronizada com a que está em casa dos meus pais. Acabaram de ouvir na sala de estar deles, alto e bom som, toda esta lista de compras. E a mãe terá dito: I'll have what she's having. Segundo o rapaz, o desfecho foi desconforto, mas silêncio. Ninguém comentou, mas ficou algo estranho no ar entre ele e os pais. E gosto de pensar que daí a uns dias ele está a almoçar em casa dos pais e a da altura a mãe levanta-se e o pai fica com ele à mesa e diz: isso do anel peniano. Como é que realmente resulta mesmo? Mas gastou bastante dinheiro. Eu tenho alguma curiosidade com este tipo de equipamento, depois nunca usei. Não. Nós tínhamos uma versão do anel de noivado do trio Admira há muitos anos no Homem que Mordeu o Cão, lembras-te? Pois era. Era anel peniano de noivado? Era mais ou menos. Esse tipo de equipamento. Foi na altura em que apareceu. Na altura era uma coisa nova, hoje é banal. Toda a gente tem um. Não. O título deste episódio. Olha, reparei agora que não tenho. Como Inventa! Agora, rápido! Provedor Vasco. Isto é uma. Ele vai fazer, nota negativa. Ele vai fazer. Banheiras de chocolate e tal. Excelente título. O homem que mordeu. Isto foi como as temperaturas atuais, está negativo. Pois está super negativo, super negativo. Bom, há padrões que se repetem na história da humanidade. Lembram-se do senhor chinês que teve a sua masculinidade cortada 2 vezes na mesma noite pela mulher. Falámos disso há uns meses. Primeiro foi em casa. Ele foi rapidamente levado para o hospital e conseguiram atarrachar de volta. Atarrachar, caso não saibam, é jargão da ciência, não é? A linguagem técnica especializada. Mas sim, conseguiram atarrachar-lhe o Zeca Maluco. E... Zeca Maluco. Anda a experimentar nomes. E depois o que aconteceu foi que a mulher dele foi ao hospital, descobriu onde ele estava e pronto, e desatarrachou. Foi lá com uma faca e tuca outra vez cortado. E é vingativa essa. Ora bem, na altura a notícia que eu tive acesso dizia que pela segunda vez os médicos tinham conseguido atarrachar o pênis ao senhor, mas parece que não foi nada assim. De acordo com uma notícia que eu tenho agora aqui à minha frente, a mulher dele, à segunda vez, atirou a masculinidade do senhor pela janela e ela nunca mais foi encontrada. Provavelmente concretizou-se a clássica expressão: passou agora um cão com ela na boca. Pensando que era uma salsicha. Agora, meses depois destes acontecimentos, chegam novidades deste senhor, novidades do senhor Fan Lung.
E são novidades surpreendentes, tal como aconteceu com o lendário John Wayne Bobbitt, o marido de Lorena Bobbitt, provavelmente o primeiro grande caso mediático de corte do que é mais precioso por esposa furiosa. O que se passa é que a indústria de filmes para adultos anda a fazer propostas financeiras astronómicas para que o senhor chinês Fan Lung participe em filmes marotos. A grande diferença aqui é que John Wayne Bobbitt, que depois se tornou num grande profissional desta cinematografia, conseguiu que os médicos lhe atarrachassem com grande sucesso o seu Manel Doido Ivanas, e por isso ele conseguiu fazer carreira no cinema para adultos. Agora, no caso dos senhores chineses, o que é que ele vai fazer para os filmes? Ninguém sabe, mas chovem ofertas. Ele ainda não disse que sim a nenhuma. Eu não sei se alguma vez ele vai dizer. Eu, no lugar dele, ficava desconfiado. Este homem já passou por muito, coitado. Este homem já passou por muito. Coitado, realmente. Bom, no Japão, ontem foi um grande dia num spa em Kanagawa. Inserido nas comemorações do Dia dos Namorados, um spa encheu banheiras e banheiras com chocolate e convidou toda a gente a meter-se lá dentro. A iniciativa foi um sucesso. Famílias inteiras mergulharam em bom chocolate derretido. Pessoas lamberam-se umas às outras com gosto. Há fotografias que o documentam. Sobre isto, tenho a dizer o seguinte, e ainda bem que surgiu esta notícia, porque há temas importantes sobre os quais as estações de rádio não falam suficientemente hoje em dia. Pessoal, à primeira vista, banheiras cheias de chocolate parece-me apelativo, mas não sei o que é que vocês pensam sobre isto. Para mim é apelativo se eu for a única pessoa dentro da banheira. Exatamente. Ou no máximo eu e a minha cara metade. Eu não me meteria numa banheira de chocolate com estranhos, porque eu não sei o nível de higiene deles. Numa piscina tudo bem, é água, tem cloro, aquilo mata as bactérias todas. Eu partilho piscinas normais com outras pessoas, na boa. Agora, banheiras de chocolate comunitárias... Estou Epá, contigo, não. Nuno Marcos, estou Não. contigo. A mim ninguém me apanha nessas banheiras. Pois não, porque numa piscina com água a ideia não é beber a água. Agora, numa banheira com chocolate, a ideia parece-me que passa por comer o chocolate. E eu não vou comer chocolate onde estão outras pessoas. Peço imensa desculpa. Ai, tão bom chocolate derretido, ok, mas por acaso você lavou os pés antes de entrar aqui? Por acaso não. Comigo não, meus amigos. Eu gosto muito de vocês três, mas se agora um spa... Não me digas que não. Um spa propunha-nos enfiarmos os 4 numa banheira de chocolate, eu não ia. Com todo o respeito e estima por vocês, eu espero que não fiquem ofendidos com isto. Sinto-me ofendido. Eu já estive em piscinas com vocês, menos contigo já tive, Vasco. Olha aí, calma. Com o Pedro Ribeiro também já tive. Olha aí, calma. Com a Wanda nunca estive. Eu nunca estive numa piscina com a Wanda. Mas tu recusavas-te a entrar numa banheira com chocolate connosco porque tens dúvidas acerca da nossa higiene? Não é dúvidas. É nojo. É estranho, é só estranho. Tá bem, porque tá. por muitos lavados que nós estejamos todos, vocês estavam numa piscina de chocolate com os outros três? Eu nem ponho aqui em equação o estar com vocês, porque só o conceito de estar dentro de uma piscina de chocolate é estúpido. Pois Sabes é, o quê? pois é. Sabes como é que eu chamo isto? Um fondue de pessoas. Pois é, tens razão. Olhem, eu de bom grado faria uma emissão das manhãs com vocês todos dentro de um jacuzzi. E aliás, se alguém nos está a ouvir que tem um jacuzzi... Já fazias isso connosco? Dentro de um jacuzzi fazia. Mas não fazia contigo. Mas o jacuzzi tem cloro e não sei o que, é uma Sim, coisa mas mais. se ficares tempo demais, dizes isso, não é? Jacuzzi. Mas era maravilhoso fazermos uma emissão num jacuzzi e as pessoas a ouvirem. Olha, por acaso. Olá, viva, bom dia. Isso é o som do jacuzzi, não é? Não. Mas agora, pensando bem nisso, eu não sei se queria estar convosco dentro de um jacuzzi. Porque vocês iam aproveitar o som e o barulho das bolinhas e não sei o que para fazerem coisas porcas. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Sim, depois diziam, é do jacuzzi, estou mesmo a ver. Não. Seja como for, dentro de um jacuzzi eu fazia uma emissão das manhãs com vocês. Chocolate é onde eu traço o meu limite. Eu não quero comer chocolate dentro do qual vocês se afurdam. Mas e se não fosse comer? Fosse só banhar, Só estar? Só estar. Mas havia de entrar chocolate. Penso que isso fecha. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place, Zumba Fitness Party, uma prenda única, bilhetes online. Olha, dançando Zumba numa piscina cheia de chocolate. Excelente. Não. Sim. Não? Não me ocorre nada mais espetacular. O homem que mordeu o cão.